Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Sempre um prazer enorme estar contigo. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, tanto no digital quanto no analógico, também pela Claro e Net TV nos canais 190 e 690. Olha, está acompanhando pela internet, está acompanhando no sba1.com. É o portal do agronegócio, das notícias, das informações, grandes oportunidades e também com a transmissão aqui do Canal do Boi e do Agro Canal ao vivo. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook do Canal do Boi e todas as páginas que levam o programa Agricultura BR. Obrigado a todos por estarem acompanhando e compartilhando aí o nosso programa. No Paraguai e no Brasil, você acompanha a nossa programação pela TV por assinatura Neo TV e a partir deste momento, sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre soja. Daqui a pouco, você que é pecuarista, fique aí comigo, porque daqui a pouco eu vou falar sobre essa história aí de importar gado do Paraguai de novo. Mas eu começo falando no programa de hoje sobre soja, porque temos dados atualizados feitos pela consultoria AG Rural, que tradicionalmente apresenta seus números de acompanhamento de safra na segunda-feira pela manhã, e foi o que aconteceu hoje. E de acordo com o que foi descrito pela consultoria, no Brasil, a última semana teve um melhor avanço para a colheita de soja, por conta das chuvas que diminuíram um pouco sobre a região centro-oeste do país. Entretanto, continua com fortes atrasos, tanto frente à média dos últimos 5 anos, quanto também quando comparado à mesma data do ano passado. A colheita que nós destacamos agora, ela foi fechada até o dia 4 de fevereiro de 2021, comparando ao ano passado e a média dos últimos 5 anos, sempre considerando o mesmo período. Veja na tela comigo então como é que ficam os dados divulgados pela AG Rural. Você tem aqui até o último dia 4 de fevereiro do ano passado, aqui a diferença é gritante, né? Eram 16% das áreas que nós tínhamos no Brasil já colhidas. Neste ano nós temos 4% e aí você vê realmente que a diferença é muito grande. Essa diferença, ela existiria de qualquer forma por conta do atraso no início da semeadura da oleaginosa. Não teria como não existir. Ele ficou um pouco mais amplo, esse atraso, ampliou-se por conta das chuvas, principalmente em estados como Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul. Fala agora especificamente do estado do Mato Grosso, é o maior produtor de grãos do país. Vamos saber como é que vem a colheita de soja por lá. Os dados que eu vou destacar agora são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária e foram apresentados na última sexta-feira, trazendo a colheita até o dia 5 de fevereiro. Veja comigo na tela como é que são os dados. Também o atraso fica muito vigoroso. Você vê aqui que a média dos últimos 5 anos é de 32,5%. Ano passado, até o dia 5 de fevereiro, 44,5% das áreas de cultivo no Mato Grosso haviam sido colhidas. Agora, 5 de fevereiro, até o dia 5 de fevereiro de 2021, 11,2%. Você vê que permanece na mesma média nacional. A média nacional aí vem ali de cerca de 4 vezes mais lenta do que a colheita do ano passado, no estado do Mato Grosso também. Fala agora sobre o mercado da soja no cenário internacional. Então vamos observar como é que vem soja sendo negociado na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui os negócios ao vivo, pode colocar na tela. Nós temos aqui as posições hoje subindo bastante. Posição de março a 13 dólares e 77 centes mais 4 o bushel, vai ganhando neste momento 0,8%. Maio, 13 dólares e 75 centes mais 6 o bushel. Julho, 13 dólares e 58 centes mais 6. Destaco
destaco também aqui a posição de agosto, 13 dólares 14 centes o bushel. Hoje dia de elevação para os negócios com a oleaginosa, é o que a Agricultura BR vai destacando aqui para você. Falo agora de soja negociada nos portos brasileiros. Nós temos aqui valores com negociação de acordo com a Grãos Corretora e eles melhoraram um pouco quando comparados àqueles que foram apresentados na sexta-feira. A entrega dessa soja é no mês de abril. Você vê aqui que em Santos, R$ 165 a saca de 60 quilos. Para a soja. Porto de Paranaguá, R$ 164,50 a saca de 60 quilos, aqui trazendo entrega para o mês de abril com a Grãos Corretora. E claro, quando a gente fala dos números relacionados à soja, nós estamos falando de três elementos importantes. O prêmio pago no porto, a soja negociada em Chicago e o dólar. E do dólar que eu falo hoje, nós tivemos a apresentação de números importantes, como acontece toda segunda-feira, pesquisa Focus, que é feita pelo Banco Central brasileiro e conversa com os representantes das 100 principais instituições financeiras do país. E eles trouxeram um olhar um pouco, talvez, melhor, principalmente em relação ao crescimento do PIB, que voltou a repetir os 3,5% para o ano de 2021. Vamos dar uma olhada agora como é que está o dólar comercial. O dólar é influenciado por questões domésticas e também externas. E nós temos aqui uma queda de 0,5% nesta segunda-feira, dia 8, pelo menos por enquanto, a R$ 5,35 mais 6 para a moeda norte-americana aqui no Brasil, mostrando aí um movimento de queda neste momento. Trago agora a participação do professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio. E eu perguntei para ele como que o setor do agronegócio poderia se posicionar em relação às críticas que têm sido feitas constantemente, sistematicamente, em relação a fatores ligados ao meio ambiente e também ao desmatamento. E ele respondeu. O ano de 2021 será bom para a agricultura, temos que tomar cuidado porque o ano passado, nessa época, falamos a mesma coisa e aí apareceu o vírus, né? Sempre podem aparecer coisas que estão fora da nossa alçada de perceber da caixa, né? Mas no geral, 2021 tende a ser bom em termos de preços para a produção brasileira. A renda no campo deve passar de R$1 trilhão pela primeira vez. Então você vê aí as carnes com boas perspectivas, os grãos também, o café, a cana começa a safra bem. Então, a participação do professor Marcos Fava Neves, nós vamos trazer o VT dele comentando a questão de como se portar nesse fator ambiental. Você viu o comentário dele a respeito das questões ligadas a mercado especificamente, também são super importantes, foi a que a gente tinha trazido na última sexta-feira. Ainda nesta edição, eu trago a participação do professor Marcos Fava Neves falando sobre o fator ambiental. E olha, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, eu vou falar a respeito dessa questão dos frigoríficos do Mato Grosso do Sul que querem importar boi em pé do Paraguai. Vou conversar aqui nos nossos estúdios com o pecuarista Laucídio Coelho Neto, que vai dar a opinião dele também. Semana passada eu conversei com muita gente e essa semana não vai ser diferente não. Eu vou para o intervalo e volto já. O Agricultura BR volta a trazer em destaque aquela notícia que eu falava a respeito da última semana, recebia muitos entrevistados aqui no nosso programa sobre o sindicato que representa a indústria frigorífica e de frios do Mato Grosso do Sul, que fez uma solicitação oficial ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para liberar a importação de gado em pé do Paraguai. De acordo com o sindicato das indústrias, isso ocorre porque eles estão trabalhando com apenas 40% da sua capacidade de abate por falta de gado dentro do estado disponível para fazer as ações, para fazer as atividades. Isso foi questionado por alguns pecuaristas, também por algumas associações. Eu vou continuar falando sobre esse tema, sobre esse assunto, importar gado em pé pelos frigoríficos, né? Essa solicitação, os frigoríficos querem eles importarem esse gado do Paraguai. E para falar a respeito deste assunto, hoje eu converso com o pecuarista Laucídio Coelho Neto, que é o nosso convidado nesta tarde de segunda-feira.
Doutor Laucídio, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. É um tema, no mínimo, polêmico, né? Importação solicitada pelo frigorífico. Eu acho, né? que é o problema da polêmica. Boa tarde. A polêmica é só pela hora. Porque nós temos que ter uma convivência comercial pacífica com nossos vizinhos. Nós temos uma longa história de contrabando nas fronteiras. Eu acho que o pior caminho é esse, que aí você não tem controle nenhum. Então nós deveríamos ter os contratos sanitários, os acordos sanitários, as fiscalizações, para que o gado entre e saia, porque historicamente, quando o gado está melhor no Brasil, vem de lá para cá. Quando lá está melhor, vai daqui para lá. Isso é histórico. Desde que eu me entendo por gente, a nossa fronteira é totalmente permeável. Ela é totalmente seca. É seca, passa em qualquer lugar. Faz isso de forma ilegal, tanto para um país quanto para o outro. De forma ilegal. Eu sou totalmente contra o comércio ilegal. Isso de jeito nenhum. Agora, um momento que aqui está muito bom e lá a pecuária, que é uma conjuntura passageira no Paraguai. Então pode fazer esse acordo que não vai importar nada de lá. Não tem, isso não vai ter peso significativo nenhum. Essa carência de boi é um fato que vai permanecer mais 2 anos, 3 anos. Porque quando você tira 20% das vacas do abate, não tem como corrigir isso. É preço alto, é preço brigado, até normalizar o nosso rebanho. Não é o Paraguai que vai normalizar isso, não. E o preço no Paraguai, historicamente, é alto, 244, 245, para os padrões do país também está da mesma forma. A demanda é maior do que a oferta. Há uns 3, 4 meses atrás, o Paraguai passou uma fasezinha que diminuíram as exportações deles para a China, que lá baixou o preço, mas lá já voltou ao normal. Então, a tendência no futuro próximo é que o preço do Paraguai seja praticamente o mesmo que o nosso. Considerando as guias de transporte, se isso vier a acontecer, as guias de transporte, os elementos que são necessários para fazer essa importação e também, claro, os custos logísticos, não iguala? Iguala. E nós temos que combater o contrabando. Nós temos que caminhar para a normalidade. Se nós quisermos ser um país de futuro, no presente, nós temos que ir para o normal. Não é fechamento. O Brasil nós sempre pecamos para essa ideia de fechamento. Não é? Volta e meia, computador. Quantos anos nós ficamos atrasados no computador? Porque não podia importar. Quantos anos que nós não usamos glifosato na lavoura? 10, 15 anos. Para liberar a importação de glifosato, que é uma ferramenta básica da lavoura, o Brasil, desses deslumbramentos que volta e meia acontece no Brasil, era proibido. Então nós temos que parar com essa ideia, nós temos que caminhar, ser o país do futuro no presente, um país normal, comerciante, produtor, vendedor, comprador, nós temos que ser integrados no mundo comercial. Laucídio, um fator que me chama bastante atenção dentro dessa solicitação do Sindicato das Indústrias Frigoríficas, a solicitação foi feita pelo sindicato, que é importar boi em pé pronto para o abate. Né? E ela acontece no momento que nós temos aí os valores mais altos. Eu estava até conversando com o meu amigo Éder Campos, em outra oportunidade nesse final de semana, a gente falava para o público que o valor da arroba, inclusive, deveria estar mais alto se você pensar em termos de correção do que aconteceu nos últimos anos. Mas não seria por parte do produtor, não é o produtor que estaria importando gado, e sim a indústria frigorífica importando diretamente para o abate. Nesse aspecto, como que o senhor avalia esse momento específico? Olha, eu acho que a polêmica está só pela conjuntura momentânea. Eu acho que nós não podemos trabalhar em cima de conjuntura. Eu acho que um problema muito maior do que importar ou não carne do Paraguai é a concentração dos frigoríficos. Isso é que dá margem à manipulação de preço.
Você vê agora, acabamos de assistir no final de ano, um dos maiores frigoríficos do Brasil suspendendo compra para forçar a baixa de preço. Isso está errado. E domina uma quantidade enorme de plantas distribuídas no Brasil. Opa, foi pura manipulação de preço agora no final de ano. Acabamos de ver isso. E agora, como realmente voltou, com a passagem do ano, o comércio voltou a funcionar, aí é a força do comércio, as exportações já voltaram, os novos contratos, aí o boi firme, a procura absurda, e o boi não tem o boi. Se nós não botarmos vaca no mercado, nós não tem forma de substituir as vacas. Então, esse negócio, essa falta de boi, está ocorrendo aqui, está ocorrendo no Paraguai. Então, eu volto a dizer, eu sou a favor dos acordos sanitários com o Paraguai, tentar fazer a nossa fronteira normal. Vai para lá legalmente, vem para cá legalmente. Essa conjuntura não me traz, não é isso. Me preocupa muito mais a concentração dos frigoríficos feita com o nosso dinheiro. Exatamente, por volta de 2005 esse processo começou. Eu lembro sim. já das reuniões na Crisul, quando o senhor presidia, inclusive, e uma forte preocupação, e acabou sendo financiada por BNDES. Essa capacidade de manipular o comércio é que traz a preocupação. Que pode aí o frigorífico, numa conjuntura dessa, aproveitar a importação para manipular o comércio. Mas o comércio em si não... Tirando essa parte da concentração da nossa indústria, é normal. Essa solicitação seria melhor aceita, talvez, Laucídio, se fosse feito de alguma forma via cadeia produtiva, assim, envolvendo o produtor também, envolvendo quem mais tenha interesse porque o produtor também tem interesse em importar gado do Paraguai. Há de se falar isso também. O nosso comércio na fronteira, tradicionalmente, é muito mais de gado magro do que de gado gordo. Por esses problemas de acordos sanitários, o comércio de gado gordo sempre foi muito limitado. Muito limitado. Mas hoje a indústria paraguaia está exatamente como a do Brasil. Eles não têm uma oferta de boi normal para eles. Lá está faltando boi. Não tem. Trabalhando com capacidade ociosa também. Porque as exportações de carne hoje, elas têm um peso muito grande no Paraguai, como tem no Brasil. Isso alguns anos atrás não era assim. O Paraguai não exportava oficialmente, né? Hoje o Paraguai exporta oficialmente. É um dos principais produtos da pauta de exportação do Paraguai. Eles estão cuidando disso muito bem. Como nós temos que cuidar do nosso. E uma coisa não briga com outra. Nós recebemos na quinta-feira as informações oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que recebeu a solicitação do Sindicato das Indústrias do Mato Grosso do Sul, que tem cerca de pouco mais de 20 indústrias que participam desse sindicato sul-mato-grossense, e informou que isso estava sendo estudado juntamente ao Ministério da Agricultura do Paraguai e também o Serviço Nacional do Paraguai em relação à vigilância sanitária. Sr. Laucídio, para encerrar a nossa entrevista, o que você diria para esse pecuarista do Mato Grosso do Sul que ficou preocupado, ficou incomodado com a solicitação de importação de boi em pé e pronto lá do Paraguai para abater aqui no Brasil? Ele pode ficar bem tranquilo e brigar ainda mais com o frigorífico para subir o preço. Tem uma janela aí de oportunidade de subir esses preços. Eu pego aí, por exemplo, que aproveitando da pandemia, um rolo de arame foi de 300 para 700 reais. Esse sim. E a nossa arroba não vai a 700. Mas ou o arame baixa, ou o óleo diesel baixa, né? A nossa mercadoria subiu muito e assustou muito o povo, porque ela ficou extremamente defasada. Nós perdemos a nossa capacidade de negociar com os frigoríficos. Nós estamos só entregando o produto. Isso mudou. Isso mudou.
E nós temos que trabalhar para que isso mude permanentemente. Não é uma Não pode ser, não pode ser uma em onda. onda, né? E se nós tivermos uma informação de mercado correta, nós vamos, pelo menos, diminuir a onda. Não é o comércio com o Paraguai que vai interferir nisso. Tá certo, senhor Laucídio Coelho, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR mais uma vez. Obrigado. Eu vou conversar agora, Vanderlei, nós vamos trazer a participação do presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Alessandro Coelho, que comentou também, tem um outro ponto de vista a respeito da possibilidade de importação de gado em pé do Paraguai pela indústria. Veja. É uma questão a ser pensada e analisada, tendo em vista que por várias vezes todos os pecuaristas do Mato Grosso do Sul foram prejudicados pelas altas dos preços do Paraguai. E nunca na história houve exportação de gado para o Paraguai quando houve falta de oferta no país vizinho. E a indústria lá deu seu jeitinho e acabou que conseguiu superar essa situação. Hoje a gente entende a situação da indústria, sabe da dificuldade de colocação de produto, tendo em vista que além de não ter boi pronto e acabado, também nós estamos com algumas regiões com problemas de estradas. Isso aí acaba prejudicando o escoamento da produção e também a chegada de insumos para acabamento desse gado. Então, acreditamos aqui, como pecuarista, né, que essa solução é uma solução temerária que poderia vir a prejudicar no futuro, sim, os pecuaristas do Mato Grosso do Sul. Então, gostaríamos muito que o Ministério da Agricultura analisasse com bastante cautela essa situação para verificar os pontos se no futuro próximo não haveria pressão por parte da oferta do país vizinho dentro do nosso país. E esse é o posicionamento do Sindicato Rural e com certeza o sentimento dos pecuaristas como eu. Aí, Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande. Nós vamos trazendo os entendimentos, as opiniões a respeito deste assunto. Durante essa semana, aqui no Agricultura BR, você vai acompanhar outros pontos de vista e também no programa Mais Pecuária com Jorge Zaidan, que começa diariamente às 16 horas e 30 minutos. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo sobre o mercado de milho aqui no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo e volto já. E o cenário brasileiro para o algodão deve acompanhar o que vem acontecendo no cenário internacional, principalmente em relação aos Estados Unidos, que é de uma apresentação de crescimento para as áreas de produção. Aqui no Brasil, que no último ano teve uma redução de 15%, deve recuperar a maior parte dessa perda, chegando a uma elevação de 13,3%. Para falar a respeito das questões de mercado, de produção e, claro, também como é que vem as exportações brasileiras da cotonicultura, nós vamos conversar agora pela internet com Júlio César Busato. Ele fala conosco agora, o presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Júlio César, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero saber como que os números que estão sendo apresentados agora, já nas parciais de embarques de algodão, o que eles têm representado para o setor. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo no Agricultura BR. Olha, eu diria assim que o algodão está vivendo um bom momento, né? Tanto na demanda por algodão mundial, bem como nos preços também, né? Para tu ter uma ideia, Fabiano, o mundo consumia 27 milhões de toneladas de algodão e aí no auge da pandemia caiu para 22 milhões de toneladas. Os preços na Bolsa de Nova York, que é quem precifica o algodão mundial, afundaram também, né? Mas houve uma recuperação muito rápida do algodão através do consumo. Eu acho que as pessoas, por ficarem mais em casa, tiveram preferência por roupas mais confortáveis, uma fibra natural, como é o algodão. E isso, inclusive,
acabou nos surpreendendo, né? Nós não imaginávamos que a retomada do consumo de algodão fosse acontecer tão rápida da forma como aconteceu. Só que, claro, isso é muito bom para os cotonicultores brasileiros. Dá para dizer, Júlio César, então, que, de certo modo, a pandemia impactou, claro, o setor da cotonicultura, mas de uma maneira bem menor, um impacto menor do que aquele que estava sendo previsto inicialmente, e a recuperação veio bem mais rápido? Com certeza, né? Inclusive hoje, Fabiano, nós estamos nos lamentando aqui, né? Porque o Brasil reduziu a área de algodão em 16% em relação ao ano passado. No passado, nós tivemos uma safra recorde, foram 3 milhões de toneladas de algodão, onde o Brasil assumiu a quarta posição de maior produtor mundial de algodão e o segundo maior exportador mundial de algodão, né? E agora, só que assim, nós definimos isso num momento em que o algodão estava 48 centavos de dólar a libra-peso na Bolsa de Nova York, né? E o nosso custo é em torno de 60 centavos. Então, na verdade, os produtores deviam ter reduzido ainda mais a área de algodão e migrado essa área para a soja. E por que nós não fizemos isso? Nós fizemos isso porque, primeiro, nós precisamos manter o mercado que nós conquistamos, né? Segundo, manter as equipes que nós preparamos e treinamos para produzir e beneficiar o algodão. E terceiro, os nossos investimentos, porque colhedeira de algodão só colhe algodão, né? E agora, realmente, o bom de ter a retomada do consumo é que nós visualizamos um futuro melhor para a cultura do algodão. Você falou a respeito de fatores que estão ligados também à economia da cadeia produtiva. Nós estamos com uma cadeia produtiva do algodão no Brasil, mesmo durante o período da pandemia, mas de uma maneira mais grave, podemos colocar assim, muito equilibrada. Dentro da sua avaliação, como é que deve seguir a cadeia produtiva do algodão aqui no Brasil durante esse ano de 2021? Olha, a safra praticamente está toda plantada, né? A Bahia, que é o segundo maior produtor, já plantou esse algodão em dezembro, o Goiás também, que é o terceiro produtor, e os outros estados também. E o Mato Grosso, que é o grande produtor, com 70% da produção do algodão brasileiro, já concluiu 80% do plantio e até dia 15 desse mês deve encerrar os plantios. Então, em termos de safra, nós estamos caminhando bem. E para o mercado futuro, a Abrapa está com 2 grandes projetos para conquistar mais mercado do algodão, para que nós possamos aumentar a área do algodão e a produção do algodão brasileiro, bem como a valorização da pluma do algodão brasileiro, que tem um valor no mercado menor do que os nossos colegas e concorrentes, os produtores norte-americanos. Nós fizemos, Fabiano, um trabalho na Abrapa, onde nós pegamos todas as análises de HVI do algodão brasileiro e do algodão americano. E descobrimos que o nosso algodão, na média, é melhor do que o algodão americano. Mas eles têm conseguido, através da logística, através da organização que eles fazem na forma como apresenta esse algodão, até 10% a mais do que o preço do algodão brasileiro, que, claro, hoje é o algodão mais barato no mundo, né? Por quê? Em função
da produtividade que os cotonicultores brasileiros conseguem em suas lavouras, num trabalho que foi muito bem organizado ao longo de mais de 20 anos pelas associações estaduais coordenados pela Abrapa. Então, esses projetos que nós temos hoje, eu acho que vão nos dar um futuro muito melhor para a cotonicultura brasileira. Júlio César, para encerrar nossa entrevista, você falou sobre os mercados que foram conquistados pelo setor daqui do Brasil. Eu queria saber um pouco como é que tem funcionado o programa Cotton Brasil, como é que ele tem proporcionado melhores resultados para o setor nacional. Olha, o Cotton Brasil é um programa que nós fizemos junto com a Apex, junto com o MRE, com um apoio muito grande do MAPA, né, da nossa ministra Tereza Cristina, e com a ANEA. E a Abrapa abriu um escritório em Singapura. Por quê? Porque 95% das 2,2 milhões de toneladas que nós exportamos foi para a Ásia. Então, hoje, a nossa presença lá. Eu fiz reunião junto com a Apex, junto com os 9 embaixadores de 9 países da Ásia, e junto com eles nós organizamos agora os Cotton Day, e nós estamos agora apresentando o algodão brasileiro para as associações das indústrias desses países, junto com a Apex, junto com os nossos embaixadores. E olha, Fabiano, está tendo um resultado incrível, sabe? Porque realmente o algodão brasileiro é uma novidade ainda lá. E eles precisam nos conhecer melhor para que a gente conquiste mais mercado. E agora nós estamos lá vendendo o algodão brasileiro junto com o nosso governo, como os americanos e os australianos sempre fizeram. Tá certo, Júlio César, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Obrigado, Fabiano. Um abraço e uma boa safra a todos os agricultores. Uma ótima safra, sim. Eu conversei com o Júlio César, presidente da Abrapa, falando sobre o setor do algodão aqui no Agricultura BR. Sigo falando agora de soja e milho e sobre os aspectos de mercado e como que o dólar, o câmbio, tem influenciado muito positivamente nas negociações do maior produtor das duas culturas aqui no Brasil, o estado do Mato Grosso. A reportagem é de Valdir Pacheco. No início da safra 2020-21 houve um atraso por falta de chuva. E a expectativa é que isso aí fosse refletir as culturas de segunda safra, milho e algodão. Quem vai nos falar melhor sobre isso agora é o meu convidado de hoje, Gilberto Leal, consultor de commodities. Olá, Gilberto, obrigado por aceitar o nosso convite. Quais são esses reflexos que vão acontecer daqui para frente com essas segundas safras? Bom dia, Pacheco. Obrigado você pela oportunidade novamente. Na verdade, já vem ocorrendo, né? Esse atraso que houve na soja, principalmente aqui na nossa região, estende-se agora na segunda safra do milho safrinha. O que a gente vê é uma colheita ainda bastante atrasada, sem uma grande evolução e, consequentemente, também o plantio do milho safrinha, algodão também, em atraso. O que a gente enxerga para frente é um acúmulo disso em relação à evolução desse plantio e um encurtamento da janela, que isso pode trazer problemas em relação a essas duas culturas. Qual é o prazo da janela ideal para a cultura do milho, por exemplo? Pacheco, historicamente a gente tem aqui até o 28 de fevereiro, né? Mas o que a gente vem observando é que realmente esse ano a gente vai ter que entrar adentro aí 5, 10 de março, aí plantando para conseguir fazer toda a expectativa da área da segunda safra. Já com risco, né, Gilberto? Com certeza, com grande risco, principalmente o risco climático que a gente vê podendo acontecer um encurtamento das chuvas, né? A preocupação maior também dos cotonicultores é que a janela deles é lá no final de janeiro, né? E ainda tem muita soja verde. Como é que vai ficar essa segunda safra de algodão? Isso é um problema, né? Na verdade, o que a gente viu em algumas regiões do estado
é que alguns produtores até deixaram a cultura da soja, né? Priorizaram o algodão, ou seja, a soja deixaram de lado e realmente priorizaram o algodão. Gilberto, existe o diferencial de base, por exemplo, o preço praticado aqui no corredor da BR-163 é diferente do preço praticado no porto. Quais são os preços praticados aqui durante essa semana aqui, de grãos, soja e milho? Pacheco, na verdade você está correto, realmente existe esse diferencial do porto para o interior, né? A gente chama isso de diferencial de base. Os preços praticados aqui continuam firmes, né? A gente vê foi uma semana de estabilidade, soja ainda continua nos patamares de R$150 e milho aí para entrega futura, safra futura nas casas de R$60. São preços historicamente muito acima do histórico realmente praticado nos últimos anos. Na terça-feira, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vai soltar um relatório aí de oferta e demanda. Quais são as expectativas, Gilberto? As expectativas do mercado em relação a esse relatório global de oferta e demanda, principalmente devido ao ritmo das exportações americanas para soja e para milho, existe a expectativa do mercado de uma aumento, na verdade, das exportações americanas e, consequentemente, trazendo a redução aí de estoques, novamente trazendo um cenário de escassez de oferta de produto de soja e também de milho. Isso é mais um fôlego para os ativos em Chicago, que provavelmente a gente deva ter esses ativos subindo na próxima semana. A greve dos caminhoneiros na Argentina pode impactar aqui no Brasil? Qual é o reflexo disso? Na verdade, impacta no cenário global. A gente teve no início da semana essa questão da greve dos caminhoneiros na Argentina. Chicago na quarta-feira subiu 20 pontos devido a essa questão, que a gente começa a restringir. Já é um mercado que a gente tem uma restrição de oferta de soja devido aos atrasos aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, e mais uma vez, com essa greve, a gente restringe a oferta de produto. Então isso é o reflexo automático no mercado, principalmente em Chicago. Ok, Gilberto, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição, Pacheco. Obrigado. Acabei de conversar com Gilberto Leal, consultor de commodities aqui na BR-163. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o sistema de monitoramento da Embrapa identificou o risco de geadas no sul do Mato Grosso do Sul no mês de junho. Esse risco está estimado em 75%, é o que você confere agora na reportagem de Caio Rodrigues. O ano de 2021 está sendo marcado pelo fenômeno conhecido por Laninha. O fenômeno torna as águas do Oceano Pacífico Equatorial relativamente mais frias do que o normal. A consequência prática disso é que o clima responde fortemente às condições do oceano, por incrível que pareça. Nós aqui no Mato Grosso do Sul deveremos ser influenciados no próximo inverno. A probabilidade de geada acontecer no mês de junho deste ano de 2021, segundo o levantamento que nós aqui da Embrapa fizemos por meio do nosso sistema de previsão de geadas, é de 75%. Essa geada pode acontecer sob qualquer intensidade, se ela realmente se confirmar. É importante frisar que o sistema de previsão da Embrapa apontou que há 25% de chances da geada não acontecer. Em anos anteriores, como esse também, de Laninha, sempre a temperatura na região no mês de junho atingiu valores menores ou iguais a 6 graus. Por isso alertamos para o frio intenso. As geadas são motivo de preocupação por parte dos produtores, especialmente se elas ocorrem cedo. O milho safrinha é a principal cultura de outono e inverno em Mato Grosso do Sul e a maior parte das lavouras ficam na região sul do estado. O milho safrinha é cultivado em sucessão à soja e quanto mais cedo for realizada a semeadura, maior será o potencial produtivo da lavoura. Isto porque o milho responde à soma térmica, ou seja, temperaturas entre 10 e 30 graus durante o dia e temperaturas amenas durante a noite, para não perder os fotoassimilados produzidos pela luz do sol através da transpiração. A padronização da lavoura de soja para a colheita é uma alternativa para antecipar a semeadura do milho safrinha, mas cuidado para não perder produtividade e qualidade na lavoura de soja.
O analista da Embrapa explica que ao atrasar a semeadura do milho safrinha, com os dias mais curtos, o híbrido alonga o ciclo, ficando mais disposto aos riscos de geada e seca, próximos da colheita ou até mesmo na floração, impactando nos grãos e peso por espiga, reduzindo a produtividade. Quando nós temos previsão de geada ou seca, é importante trabalhar com 3 fatores. Época de semeadura que eu consigo fazer, ciclo do híbrido e posição da lavoura na propriedade. Em algumas propriedades pode não acontecer geada, em outras pode formar geada em toda a lavoura. Cabe ao produtor rural tomar medidas que podem ser mitigadas caso a geada aconteça e assim evitar grandes prejuízos com o milho safrinha, que estará semeado no campo. Nas semeaduras antecipadas, é importante escolher um híbrido precoce, mais produtivo, mais investimento, claro. Nas semeaduras intermediárias, é importante, eu posso escolher um híbrido super precoce, de preferência cultivado com braquiária, porque se a geada vier e o milho morrer, a braquiária sobrevive e permanece cobrindo o solo até o cultivo da próxima soja. Nas semeaduras mais tardias, e pior ainda, nas semeaduras de baixada, onde há maior risco de geada, é importante utilizar espécies de clima frio, tipo aveia e trigo, ou ainda o cultivo de uma braquiária, seja solteira ou consorciada com uma leguminosa, tipo crotalária. Isso vai dar uma base biológica maior ao solo, sustentar melhor o plantio direto e dar uma garantia para a sucessão soja-milho-safrinha e a rentabilidade do agricultor. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E o fator climático no Rio Grande do Sul prejudicou a produção de silagem de milho pelo 2º ano consecutivo, o que pode trazer impactos para a produção pecuária. É o que você vai conferir agora na reportagem de Viviane Lara. O retorno das chuvas no estado tem contribuído para a uniformidade das lavouras. Mesmo com as precipitações mais frequentes, os reflexos dos períodos de estiagem persistem nas propriedades leiteiras. A produção aqui é de 1.600.000 litros de leite ao ano. Para chegar a esse volume, os animais que estão no sistema de confinamento recebem em média 32 quilos de silagem. E esse ano, para chegar a essa quantidade de alimento para o plantel, o produtor precisou comprar silagem pela primeira vez em 14 anos de atividade. Como ano passado choveu muito pouco, a safrinha do ano passado ela foi péssima, produziu 15 toneladas, assim, foi horrível. E a gente, além disso, quando a gente pensou em plantar um milho bem cedo, e esse milho que a gente plantou cedo teve um problema de granizo, que acabou acabando, né, teve que fazer um novo plantio da lavoura. E isso acarretou em torno de 40 dias de atraso na lavoura, né? E esse atraso acabou faltando comida e a gente teve que comprar uma lavoura. Como ainda bem que tinha um vizinho que tinha uma lavoura próxima, né? A gente comprou uma lavoura de 30 hectares para suprir a falta de comida que ia ter no final do ano aí, né? Assim como Cristiano, outros produtores sentiram os efeitos da falta de chuva. A regional da Emater, localizada em Ijuí, que atende 44 municípios, concentra a maior área de milho silagem do estado. E segundo o extensionista, os efeitos do clima contribuíram para a redução de 50% da produção na última safra. O ano passado, uma expectativa de colher entre 40 e 45 toneladas por hectare de massa verde da cultura do milho na nossa região, e em média não passamos de 20 toneladas. Ou seja, nós perdemos 50% da capacidade de produção deste alimento para o rebanho leiteiro no ano anterior. Este ano, né, nós também estamos enfrentando isso, tivemos período ainda menor, né, com falta de chuva, mas que ele se intensificou justamente no período onde o milho precisava crescer,
colocar espiga e colocar grão. Então também temos, mesmo que nós olharmos para a lavoura, que ela agora tem um aspecto verde bonito, a produtividade da lavoura ainda é baixo e pode comprometer ainda este ano, talvez mais meio ano, mais um ano, o estoque de alimentos da forragem conservada e silagem de milho para os produtores. E o resultado de todos esses impactos do clima refletem diretamente no bolso do produtor. A conta já não fecha, né? A gente agora ainda teve uma notícia que o preço do leite vai cair esse mês. A cooperativa que a gente entrega vai ter uma baixa de 15 centavos no litro de leite. E a gente produzindo com um custo bem mais alto, né? A silagem normalmente nos outros anos ela custava de 15 a 20 centavos o quilo. E esse ano, com a baixa produtividade, tanto do ano passado como desse ano, ela pode chegar até 40 centavos o quilo. E isso vai impactar bastante, né, no custo da dieta, né, no custo do litro de leite para a gente, né. E como o custo está muito alto, os grãos também estão muito caros. E farol de soja, milho, nunca a gente viu um preço desses, né. Então eu acredito que a produção de leite na nossa região, principalmente que teve esses problemas de seca, mas também outras regiões, o custo está muito alto e vai ser uma dificuldade muito grande produzir leite com esse valor que a gente está recebendo hoje. Vamos dar uma olhada agora como é que estão os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela as posições de mais curto prazo em alta no dia de hoje, alta de quase 2%, 1,8% para a posição de mais curto prazo, $5,58 mais 4 bushel. Maio, $5,56 mais 6. Julho, $5,44 o bushel. E a posição de setembro, $4,81 mais 2 por bushel. São os negócios que eu trago agora no Agricultura BR, que vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre logística e como que a Exalc Log tem feito um trabalho junto ao Departamento de Agricultura norte-americano para definir questões importantes aqui no Brasil. Eu vou para o intervalo e volto já. O Brasil aumentou nos últimos anos a utilização de ferrovias e também hidrovias. Contudo, também no mesmo período, elevou-se a dependência para escoamento de grãos das rodovias brasileiras, que sempre foram o grande gargalo logístico de desenvolvimento para o setor. Pensando nestas questões, um setor da Exalc, a Exalc Log, ela, juntamente com o Departamento de Agricultura norte-americano, tem feito um trabalho para tentar diagnosticar e trazer soluções para o setor aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com Tiago Guilherme Pera, ele que é da área de logística lá da Exalc, e falou como que esse trabalho tem sido feito. Converso então com o Tiago Pera, ele que é coordenador do grupo da Exalc Log e vai falar sobre essa questão do frete no Brasil. Tiago, eu começo te perguntando sobre a questão do frete, que segundo a própria Exalc Log, recuperou os patamares de preços lá de 2019 e aparece em alta. E recentemente você participou de um outro estudo mostrando que o Brasil está diversificando a matriz de transporte de milho e soja nos últimos anos. Só que em relação às exportações, a gente continua ainda muito dependente das rodovias. É isso mesmo? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Olá, sim, é isso mesmo, né? Então nós realizamos um estudo, né, junto com o USDA para mapear qual que é a mudança da matriz de transporte, né, especificamente aí de grãos, soja e milho no Brasil nos últimos anos, né? Então essa é uma informação difícil de se obter diretamente, né? Todo mundo quer saber aí quanto que a gente transporta, por qual modalidade de transporte. Então esse estudo ele veio a trazer esses grandes números, né, para ver se de fato a gente tem observado mudanças, né, nessa matriz de transporte e de uma forma geral a gente tem visto que sim, né, a nossa matriz de transporte ela tem se diversificado, né, mais aí no caso do milho do que na soja, só que quando a gente fala em exportação, a gente está mais dependente aí do transporte rodoviário, né? Então pegando aqui alguns exemplos, né, para o caso aí do ano de 2019, né, a gente tinha
para o milho, né, uma matriz de transporte em que 69% do milho foi transportado aí por caminhões, né, por volta de 21% aí por ferrovias e aproximadamente 10% aí, né, por hidrovias, né. Quando a gente fala em termos de exportação, né, aí o cenário muda um pouco de figura, né, a gente observa, né, no caso especificamente do milho, 50%, né, das exportações ocorreram por ferrovia, né, 20% aí por hidrovia e 31% por rodovia, né. Quando a gente fala agora especificamente da soja, né, pegando aí o ano de 2019, né, a gente tem aí isso no total, tá, do total produzido, movimentado tanto para o mercado doméstico quanto para a exportação, 67%, né, das movimentações ocorreram por caminhões, 24% por ferrovias e o restante aí, quase 9%, por hidrovias, né. Quando agora a gente vai para a exportação, aí a nossa matriz, tá, ela fica 50% rodoviária, tá, quase aí 39% ferroviária e o restante aí 12%, né, hidroviária, tá. Nessa linha, né, o que a gente tem observado? Uma maior dependência, né, do uso das rodovias nos últimos anos, né, para exportação, né, fruto aí do grande volume, né, de exportação que a gente tem observado. Quando a gente fala em milho, né, o nosso volume de exportação teve um aumento substancial, né, a gente está falando aí um aumento por volta de 300%, né? E mais especificamente ainda, quando a gente analisa agora mais a questão de portos, né, a gente tem visto que para Santos, né, tem aumentado o volume que chega nesse corredor por ferrovia ao longo dos últimos anos, né? Isso em termos relativos à quantidade produzida, né? Então esse é um aspecto importante, tá? Esse é um aspecto importante para que a gente possa diversificar mais a nossa matriz de transporte. A gente precisa fazer com que a nossa capacidade de infraestrutura ferroviária e hidroviária ela cresça mais do que a nossa produção. E durante esse período de 2010, 2019, a nossa produção aumentou aí por volta de 70% em termos de grãos, né? Soja e milho, durante esse período, né? E a nossa capacidade de infraestrutura, em alguns períodos, conseguiu acompanhar, em outros nem tanto, né? Então, a gente observa aí, de acordo com os dados do Ministério da Agricultura, uma projeção de crescimento para os próximos 10 anos, né, por volta de 30% da nossa produção de grãos, né? Isso vai ter uma pressão muito grande no nosso sistema de transporte, né? E para isso a gente precisa fazer com que a nossa infraestrutura cresça mais do que essa capacidade de produção, para a gente ter uma efetiva diversificação da matriz de transporte e ter aí uma série de consequências, né, para a sociedade, né? Redução do custo de transporte, aumento da competitividade do segmento para o país, né? E aqui o que é interessante é o seguinte, né? Sempre tem aí algum tipo de questionamento em relação a isso. Olha, a gente aumentar a ferrovia e hidrovia no país vai tirar trabalho aí do motorista, né? Principalmente do motorista autônomo? E a resposta é não, tá? Porque o nosso modelo de transporte, né, um país, o Brasil, que é um país de dimensões continentais, né, que tem uma malha ferroviária muito de baixa densidade, né, uma malha ferroviária de baixa densidade, tem um predomínio do modelo de transporte que é multimodal. Então, para você utilizar a ferrovia e a hidrovia, você precisa do transporte rodoviário, né, para fazer a movimentação daquele ponto ali de originação, seja nas fazendas, nos armazéns, até os terminais ferroviários e hidroviários. E a gente tem visto, né, inclusive essa pesquisa demonstrou isso, que essa distância ela é bastante elevada, né, para o Brasil. Ela é por volta aí de 500, 600 quilômetros na média, né? Então, basicamente, se a gente aumentar a nossa capacidade de transporte ferroviário e hidroviária, o motorista ainda vai ter demanda, porque a gente vai estar substituindo o transporte de longas distâncias para os transportes de curtas distâncias. Certo. Né?
fomentando aí essa migração. Certo. Né? Tiago, deixa eu pegar um número aqui da pesquisa de vocês em relação ao mercado do milho, né, que mostra um crescimento sobre o uso das hidrovias para o mercado do milho aí ao longo dos últimos 9 anos praticamente. Então, como você falou, passou de 1,2% para 10%, né, segundo o último resultado que vocês tiveram. Esse número ele ainda é muito baixo, né, considerando o potencial que o Brasil tem aí das suas hidrovias. O que falta para o Brasil explorar melhor as suas hidrovias no que diz respeito às exportações do agronegócio? Olha, a gente tem visto nos últimos anos, de fato, uma diversificação da matriz de transporte e decorrência principalmente de um crescimento do transporte hidroviário no país, em decorrência, tá, de uma série de fatores, dos investimentos realizados em hidrovia no país, principalmente na região norte, e de um aspecto fundamental que aconteceu no passado, aí por volta de 2012 e 2013, que diz respeito ao marco, né, regulatório dos portos, né, em que possibilitou com que a iniciativa privada pudesse investir em terminais de uso privativo, né, e usar esses terminais de uso privativo para prestar serviços, né, de transporte, né, porque até então só era permitido ter um terminal de uso privativo, que é chamado TUP, né, para aqueles embarcadores, né, donos de infraestrutura que tinham carga própria, né? E com isso teve uma explosão de investimentos em TUPs no país, o que permitiu também investimentos aí em hidrovias no país, principalmente na região norte, né? Então, destravar essa questão burocrática, né, como aconteceu aí dos terminais de uso privativo, é algo bastante interessante também para alavancar aí o crescimento de hidrovias no país, né? E a gente tem visto, né, uma série de investimentos aí no setor hidroviário, né, na região norte. Então, essa integração, né, entre ferrovia, hidrovia e rodovia, né? Então, existe, por exemplo, o projeto da Ferrogrão, né, que pretende conectar aí o Mato Grosso ao Pará, né, via ferrovia. E com isso pode alavancar mais aí capacidade de transporte hidroviário na região. Né? Tiago, só para finalizar então, considerando a atual situação do Brasil, né, em termos logísticos, o que você considera vocês consideram, né, pesquisadores e coordenadores dessa pesquisa, consideram que seja o modelo ideal, levando em conta, claro, todo o potencial ferroviário e hidroviário que o Brasil tem e levando em conta, né, que o modal rodoviário acaba tendo um custo mais elevado, né, em função de coisas que você já falou, da distância, também tem a questão do desperdício, né, que acontece no transporte. Então, o que seria um modelo ideal para o Brasil dentro do que a gente tem hoje? Tá, bom, o Brasil, tá, é um país de dimensões continentais, né? É um país que tem uma geografia de produção bastante diversificada, uma heterogeneidade de infraestrutura bastante elevada, né? Então, para isso, a gente precisa ter mais ferrovias e hidrovias, não tem como fugir disso, né? Se a gente quer crescer, trazer desenvolvimento econômico para o país, ter aí um setor produtivo, seja do agronegócio ou de outros segmentos, né, a gente precisa ter novas infraestruturas de transporte que conectem o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, né, para que daí sim a gente possa ter uma redução do nosso custo de transporte, uma redução dos poluentes, um aumento da eficiência energética no país, né, e um aspecto importante é que o sistema de transporte brasileiro, em função de ser um país, né, continental, ele é predominantemente multimodal. Então, a rodovia não concorre com a ferrovia, são transportes complementares, né, e vai gerar oportunidades aí para todos os agentes e prestadores de serviços envolvidos. Tá? Tiago. Tiago, obrigada pela sua participação aqui conosco e até mais. Até mais, eu que agradeço. Esse foi então Tiago Guilherme Pera, pesquisador da Exalc Log. É com vocês. E o Brasil é referência mundial no recolhimento de embalagens vazias de defensivos químicos. É o que você vai conferir agora na reportagem de Mauro Andrade, como que esse processo tem sido feito no estado do Paraná e conseguido bons resultados.
A famosa frase "o agro não para" é uma realidade para a Ampara, Associação Norte Paranaense, que faz o recolhimento das embalagens em 32 municípios da região. Nós vamos conversar com Irineu Zambaldi, ele é engenheiro agrônomo e responsável pelo trabalho da Ampara. O trabalho da Ampara, considerando esse período de pandemia, nós tivemos resultados muito bons, tanto no ano de 2020 comparado com 2019, com variações muito pequenas nas entregas de embalagens. Nesse ano de 2021, já iniciamos com uma quantidade bastante elevada nos recebimentos e o agro não para, né? As atividades agrícolas continuam e os produtores continuam conscientes e fazendo as devoluções das embalagens conforme a legislação exige. Nessa unidade da Ampara, aqui em Cambé, no Paraná, nós temos um trabalho contínuo e que tem retirado das propriedades rurais e do ambiente uma quantidade bastante significativa, aí, em torno de 350 toneladas a cada ano de materiais que vão para reciclagem ou vão para incineração. Cerca de 94% dos materiais que adentram a essa unidade vão ser destinados para reciclagem. E em torno de 6% que não podem ser reciclados, esses vão para a incineração. O recolhimento de embalagens de produtos é importante e contribui com a qualidade ambiental. E o Brasil é líder mundial neste trabalho. É o país que mais recolhe e recicla embalagens de produtos agrícolas. Em relação a outros países que também fazem um trabalho similar ao Brasil, o recolhimento de embalagem tem sido na ordem de 95% no Brasil. O Canadá, por exemplo, em torno de 70% das embalagens retornam para as unidades. A França, em torno de 60% a 70%. A Alemanha, em torno de 60% a 70%. E outros países com índices ainda um pouco abaixo. Mas estão evoluindo e estão tentando criar mecanismos para que os agricultores façam as devoluções da mesma forma que o Brasil lá. Então o agro brasileiro tem mostrado pujança nesse aspecto. O agricultor brasileiro está consciente, sabe o que precisa fazer e a sua grande maioria está fazendo as devoluções de forma correta. De Cambé, no Paraná, Mauro Andrade. Informações finais dessa edição da Agricultura BR. Trago agora como é que vem soja em Chicago. Deu uma disparada neste momento para os negócios com a soja no mercado norte-americano. Chicago vem apresentando alta forte agora de 21 pontos, negociada a $13,87 mais 6 no mais curto prazo. Nós temos aqui mais uma vez questões ligadas ao fator demanda, comandando aqui os valores negociados com soja na Bolsa de Chicago. Dólar comercial vinha em queda na abertura dessa edição. Neste momento, o dólar vem a R$ 5,33, mais quase 1% de queda, 0,97%, vai estendendo o recuo para a moeda norte-americana no Brasil. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Daqui a pouco eu volto na terceira edição, às 16 horas. A todos um grande abraço e até lá!